Na instalação do Spider Project, quer seja na versão ultralight, na versão completa, a versão profissional, embora eu já tenha ele instalado na minha máquina, eu vou apresentar aqui como é que nós faríamos a instalação a partir do material do nosso curso. O aplicativo Spider Project está referenciado no material inicial. Nesse navegador ele faz a descarga. O aplicativo ele possui 17,6 MB de tamanho. E é interessante notar que com 16,7 MB de tamanho, é um tamanho extremamente reduzido, por conta da ferramenta que utilizaram para desenvolvê-lo. Ele é enxuto, extremamente veloz, extremamente leve, trabalha com recursos de dados particular, não proprietário ou que não demandam pagamentos de licenças e, sendo pequeno e curto, ele inclusive trabalha em máquinas que não necessitam ser de grande capacidade de processamento. O algoritmo dele permite que os resultados sejam alcançados em um curto espaço de tempo. Já podemos presenciar portfólio importante de projetos significativos ao nível nacional, por exemplo, como foi o portfólio de desenvolvimento dos projetos dos Jogos de Inverno de Moscou, serem apresentados e calculados numa velocidade muito grande. O seu resultado de nivelamento, acerto e apresentação não durou mais que 3 minutos. Eram diversos projetos da área de infraestrutura, construção de estádios, rodovias e ferrovias, todos administrados por uma ferramenta só. A instalação prossegue, tradicionalmente com o avançar. Eu não vou continuar, mas na máquina que não possui Spider, ele prossegue com avançar até que você tenha concluído e o Spider fica habilitado na máquina. Já coloquei um ícone aqui e ele apresenta uma tela de abertura. Só na versão CPM ele apresenta uma tela de abertura porque existe uma preocupação do Spider Management Technology, que é informar com clareza que o Spider, a versão ultralight, é de uso livre e é baseada no Spider Project Professional. Ele continua informando que o Professional é um sistema de gerenciamento de informação de projetos com uma capacidade muito grande de nivelamento de qualquer recurso ou custo. E também envolve uma ferramenta de risco. Isso significa dizer que o CPM do século passado é a base do trabalho de qualquer planejamento. Iniciamos com essa linha metodológica de construção. Mas hoje em dia, os projetos de hoje em dia, dizer que a única restrição que as empresas têm, que as organizações têm, é falta de tempo, que a única restrição é necessidades de entregas rápidas, é ilusório. Nós temos com muita propriedade o entendimento da falta de recursos humanos como restrição, da falta de recursos materiais, da falta de recursos financeiros e outras restrições que transcendem o paradigma tradicional do planejamento, que devem ser consideradas. Ok? Outra tela que aparece é a tela do painel geral de controle da ferramenta. O entendimento tanto do Spider como das ferramentas mais evoluídas e profissionais é que é necessário ter uma estrutura de acomodação, abrigo e de cadastro dos projetos. No Spider,
Essa tela inicial mostra a estrutura de classificação, abrigo e cadastro. Projetos, documentos, relatórios. Os projetos podem ser estruturados, os documentos podem ser estruturados e os relatórios também. O que são documentos? Documentos é uma concepção que diz que toda a base de conhecimento de uma organização é um ativo, toda a base de conhecimento deve ser preservada e, é claro, se é uma base de conhecimentos, essa base pode ser e deve ser utilizada pelos projetos. Então, o Spider se preocupa filosoficamente em guardar os projetos e se preocupa também em guardar as informações históricas de produtividade, custos, estimativas, para que elas possam ser reutilizadas dentro dos projetos da empresa. Estamos aqui organizando projetos, portfólios e programas. Na versão CPM, vamos verificar que nós podemos apenas criar projetos, criar documentos, trabalhar projetos, trabalhar documentos. Não é possível, nessa versão Ultra Light, pensar em trabalhar programas ou portfólios. Mas o primeiro passo para o portfólio e para o programa, de fato, é o entendimento e a boa gestão de projetos. Aqui, nessa tela, podemos chamar a atenção do ícone da pasta. Ele mostra o local onde estão armazenados os arquivos de projeto dentro do padrão do Explorer, do Windows Explorer. Aqui nós vemos o nome do projeto seguido de ponto 001, o nome do projeto seguido de ponto 003. Isso significa dizer que nós estamos com o projeto e com a versão do projeto armazenada. Aqui nesse exemplo nós temos a Casa Feliz, nome do projeto, código do projeto, todas as coisas no Spider são codificadas, é uma boa prática de gestão do conhecimento. E temos a versão 1 datada e horada, versão 2 datada e horada, versão 3 datada e horada. E se nós temos condição de mapear as versões de planejamento, de construção do planejamento, com certeza, mais à frente, vamos verificar que podemos mapear as versões ou as medições do trabalho. Aqueles que se anteciparam nesse curso e já observaram os materiais futuros, dos tópicos futuros, com certeza já viram medições sendo utilizadas de forma integrada. Aqui eu crio uma pasta, aqui eu apago uma pasta, eu estruturo a pasta, aqui eu redefino condições das pastas, aqui eu apago logicamente os meus projetos e aqui eu vejo as notas, os detalhes do projeto. E a gente tem que utilizar todos esses recursos ao nosso favor para que apoie esse primeiro tópico do nosso trabalho. Nós falamos sobre o Dropbox. O Dropbox, uma vez instalado, permite o mapeamento de um diretório, de uma pasta que eu posso copiar, ou melhor, nós fizemos uma pasta para a turma e na turma nós tivemos uma pasta para cada aluno. Isso vale para todas as turmas, então eu posso copiar essa estrutura da minha máquina, criar uma estrutura supra-rede local e dizer que essa estrutura supra-rede local
está dentro da pasta Dropbox. É uma estrutura que vai me apoiar e sempre que eu guardar, salvar, copiar ou requisitar, eu estarei dizendo que é uma pasta padrão para os meus projetos durante o treinamento. Será uma pasta padrão para livros de referências, que são os documentos, e será a pasta padrão para relatórios também. Eu não selecionei, eu já copiei direto, eu poderia navegar e procurar essa pasta, mas eu selecionei direto, ok, crio a pasta estrutura supra-rede local, coloco essa pasta como é verde, por ser padrão, eu coloco essa pasta aonde eu achar mais conveniente. E o que tem nessa pasta? Por enquanto, não tem nada, mas todo o trabalho que nós desenvolvermos durante o curso, a partir desse tópico 1, será guardado no seu arquivo local, no seu dispositivo de armazenamento local, seja ele um pendrive, seja ele o seu HD, e também será alocado no Dropbox, que transforma a sua rede local numa rede mundial. Por isso que o nome é supra-rede local. Dessa forma, todos os projetos que forem criados serão colocados dentro do SPD-012. É claro que SPD-012 é da turma. Seria mais conveniente eu editar isso aqui e colocar como minha pasta. Minha pasta. Todos poderão acessar os meus arquivos na minha pasta. E podemos ter supra-rede local ou empresa FSPD 12001. Podemos também ter outra empresa F002, desde que eu localize essa empresa. Eu vou ter que pegar o Dropbox mais uma vez, localizar a empresa 002, copiar, porque dessa forma eu terei acesso fácil e rápido. Não é padrão de projetos para mim, não é padrão de armazenamento, porque não é a minha empresa, digamos assim. E eu tenho aqui uma estrutura já montada, onde eu teria acesso aos meus trabalhos, meus arquivos, meu projeto, ou aos trabalhos, arquivos e até as versões específicas desses arquivos da outra empresa, no nosso caso aqui no curso, de um outro participante da turma. Não houve nenhum projeto selecionado, porque de fato não tem. Só criei a estrutura, instalação do Spyder, presente e apresentado. Na instalação do Spyder, no vídeo de apoio da própria unidade, nós vamos verificar configurações de cores, área de trabalho, fontes. Vamos ver depois como criar o projeto, mais à frente, como criar um documento, os últimos projetos abertos. E lembrando que toda vez que nós formos abrir ou buscar um projeto, ele vai perguntar que projeto, de que programa, de que estrutura, de que empresa. Não simplesmente uma lista de projetos ou de arquivos. É importante lembrar que toda vez que nós vamos abrir ou buscar um projeto, ou um documento, ou um programa, o sistema vai lembrar que se não houver uma estrutura, uma diretriz, se não houver uma gestão de projetos por trás, não vai ser possível trabalhar
nessa ferramenta. Quais são os limites dessa ferramenta? Os limites dessa ferramenta, SPM, podem ser observados se nós compararmos essa ferramenta, SPM, que é ultralight, com a versão profissional. A versão profissional é igualzinha, é claro, prevê também a mesma estrutura. Eu vou abrir o mesmo projeto, vou tentar abrir, né? O mesmo projeto na versão profissional e na versão ultralight. Vou criar uma pasta nova com o diretório que eu copiei. Eu vou pegar o mesmo projeto, na mesma versão, e vou abrir. Em cima nós temos o Spider CPM Ultralight. Embaixo nós temos a versão profissional. A diferença básica é que para a administração de CPM, ou caminho crítico, nós temos estrutura do trabalho, nós temos a mesma configuração, mesmo conteúdo, só que quando nós observamos os recursos da ferramenta, nós encontramos uma quantidade de opções diferente da quantidade de opções da ferramenta profissional. Na ferramenta CPM nós vemos Gantt de atividades, tempo, estrutura analítica de projetos, escopo, diagrama de rede, tempo, o diagrama tempo-caminho, muito afinado com CPM, vemos atividades e links, ligações, que é um ponto forte dessa atividade, igualzinho ao método utilizado na versão profissional. Só que nós não vemos componentes de custo, centros de custo e variação de custos no tempo, períodos de classificação. Nós não vemos a quantidade de opções para cadastros e administrações de recursos humanos e equipamentos. Nós não administramos o uso dos recursos nessas atividades. Nós não vemos também a administração de materiais, centros de materiais, de grupos de materiais, ou variação de materiais e disponibilidade de estoque. Nós vemos os calendários. Todos os recursos de calendários do profissional estão presentes no CPM profissional, uma vez que calendário faz parte da metodologia onde o tempo é crítico. Nós temos a avaliação de desempenho, tanto na versão CPM como na versão profissional. Não incluindo o desempenho no CPM dos recursos humanos, equipamentos, materiais e dinheiro. Mas nós temos todas as condições de trabalho para filtros e fórmulas, não temos automatização, nós não temos modelos pré-gravados, que agiliza e facilita a produtividade na gestão, mas nós temos os outros. Os outros nós permitimos encontrar. Deixa eu voltar aqui. No outro nós permitimos encontrar os layouts, que são as configurações, como o layout do Primavera, o view do Project.
Os campos de usuário são os campos livres. Nós conseguimos analisar tendências e trabalhar com indicadores gráficos. E também com os níveis de desfazer. A versão profissional permite muita coisa. Permite administrar muitas restrições e também permite trabalhar a criação e administração de portfólios. Permite trabalhar com o sistema de FTP ou até com agendamento, isso é importante, do Group Work. O Group Work é a definição de usuários e acesso de usuários. Na versão profissional, cada coisa, cada módulo, cada layout, cada informação é apresentada ou não de acordo com o perfil dos usuários cadastrados. E os usuários, nesse caso, são os stakeholders. Aqui na versão CPM, você não tem liberado o recurso de gestão de stakeholders, gestão de responsáveis, mas é permitido a informação, o cadastro dos responsáveis. Na versão profissional, todo o trabalho a ser desenvolvido ou a coleção de todas as informações oriundas dos executantes é feita de forma automatizada e integrada. Integrada via possível Dropbox, possível FTP, eventualmente por e-mail ou até mesmo pela rede. Essas são as principais limitações da versão Ultralight. Embora seja conveniente, mais uma vez, chamar a atenção aqui do seguinte slide. Dentro da proposta da metodologia CPM, representada aqui em pontilhada linha branca, nós temos os dois softwares mais conhecidos nas Américas, verde e azul, numa linha quase coincidente, aquém daquilo que a linha branca define como necessário para a implantação da metodologia. Por outro lado, nós temos uma linha vermelha que, dentro de critérios já apresentados nos vídeos do nosso trabalho desse curso, mostra um excesso, tanto por parte da administração do escopo, a partir do mínimo necessário, como das outras 4 referências que apresentamos. Então, ainda que não tenhamos todos os recursos da versão Professional, a versão gratuita, profissional, licenciada para uso irrestrito, atende plenamente aos projetos que se focam, basicamente, no uso de restrições limitadas ao tempo, limitadas ao calendário, com a proposta de produzir o mais cedo possível, entregar o resultado final o mais breve possível.